Fogos? Não. É, porque aqui tá cheio de fogo. Tá tendo jogo aqui. Não. Aí eu fico meio assim de tá. É porque nós estamos começando o estudo e soltar fogos aí. Amanda, é a festa de São Bom Jesus de Matozinhos. Não é o jogo, não? Não. Aí eu pensei que fosse o jogo. Então, tá bom. Então vamos lá, Amanda, faz a oração para nós. Vamos lá. Querido Deus, amado Mestre Jesus, espiritualidade que nos acompanha, mais um domingo. Queremos primeiro agradecer a nossa semana que se passou, pedir pela que se inicia, agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais um dia, podendo aprender um pouco mais dessa doutrina que escolhemos e que nos sustenta em nossa jornada na presente encarnação. Que o estudo de hoje possa servir para melhorar cada vez mais a nosso trabalho, né, na nossa vida, e que assim possamos servir melhor a cada dia, a cada reunião. Que assim seja. Que assim seja. Vamos lá, Calazans, dar continuidade, então. Bem, só fazendo um pequeno resumo, porque nós estamos no item 1, pensamento e obsessão, e na semana passada foi dito, né, pelo André Luiz, pensamento age e reage para o emissor todas as fecundações felizes e infelizes. Então, de acordo com o nosso pensamos, né, vai ter essa reação. E também ele fala que enquanto não se aprimore, né, enquanto que a gente não melhorar o nosso entendimento nas escolhas, nas nossas condutas, é certo que o espírito padecerá em ser um instrumento de manifestação a resultante dos próprios erros. Esse instrumento de manifestação pode ser tanto o corpo físico, quando encarnado, e o corpo perispiritual, quando desencarnado. Por fim, ele coloca esses desajustes, como é natural, não se limitam à comunidade das células físicas, estendem-se à constituição do corpo espiritual, a refletir-se no cérebro, no gabinete complexo da alma, aí ocasionando os diversos sintomas de perturbação do campo encefálico. Então, no resumo, é isso aí. E eu trouxe para encerrar esse item uma citação que está nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 13, né, com o título Pensamento e Mediunidade, onde lá diz, né, que se existe relação entre o que pensamos e a obsessão. Então, é respondido, né, que sim, por isso é indispensável a busca da renovação interior com acréscimo de visão a fim de seguirmos à frente com a verdadeira noção da eternidade em que nos deslocamos no tempo. Bem, com relação a essa renovação interior, né, a gente pode lembrar até o Emmanuel, quando ele coloca para a gente que só pela renovação íntima progride a alma no rumo da vida aperfeiçoada. E Paulo, né, na sua carta aos Efésios, também, capítulo 4, versículo 23, ele coloca para a gente que, lá, né, e renovai-vos pelo espírito do vosso sentir. Então, falando também dessa renovação, né? Então, aí ele fala do sentir, do pensar, né? E o Emmanuel, comentando essa passagem, ele coloca para a gente o seguinte, que o apóstolo Paulo impele-nos à renovação pelo sentimento à luz do Evangelho. E isso é que vale dizer que, para renovar-nos, em verdade, né, no modelo do Cristo, é necessário, acima de tudo, sentir nos padrões do Cristo, para pensar, observar, ouvir, ver e agir com acerto, né, na realização da tarefa que o Cristo reservou. Né, então, é impossível a gente mudar a si mesmo, né, e a vida à nossa volta se a gente não procurar mudar o nosso padrão mental, né, e comportamental. Então, a necessidade, né, para a gente
quando ele coloca como uma acréscimo de visão, é através de ampliar os nossos conhecimentos, os nossos entendimentos da lei divina, né, dos ensinamentos, que no caso a doutrina espírita coloca para a gente, né, para a gente, né, ter uma base, um rumo para a gente seguir em frente, né, no caminho reto. Né? É lógico que isso é paulatinamente, mas a gente precisa ter esse acréscimo de visão e se instruindo, como a própria doutrina coloca para a gente, né? Instruindo e, consequentemente, colocando em prática o que precisa aprender. Porque não adianta a gente ter o conhecimento e ficar, né, esse conhecimento só guardado para nós, a gente não fazer dele um nosso modo de viver. Né? Então, daí a importância disso. Né? Aliás, o Paulo, na sua carta, eu gosto muito de Paulo, né? Paulo, na sua carta aos Efésios, capítulo 4, 23 e 24, versículo, né? Ele diz lá, né? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do homem velho, né? Que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem. Então, Paulo também, naquela época, né, frisava muito bem, né, essa questão da renovação interior e, né, como estamos falando de pensamento e obsessão, então, a gente precisa renovar a nossa maneira de pensar, mudar a maneira de pensar. Se eu continuar pensando do jeito que eu estou pensando, aí, o resultado será sempre o mesmo, eu não vou modificar, né? Eu não vou me transformar. Então, eu fico nesse ciclo vicioso, como o próprio Emmanuel coloca, né, de repetindo reencarnações, e não saindo do lugar. Porque eu não estou procurando essa renovação, essa mudança. Gente, E mais alguma coisa? estou levantando o dedo aqui para falar, Pode falar, Patrícia. porque eu gosto muito de dar meus depoimentos, né? Então, está falando em mudança de pensamento, renovação e tudo. E eu sou uma pessoa que me gabo, assim, de ter mudado muitas coisas, né? Eu sempre fui uma pessoa muito consumista e, ultimamente, assim, nos últimos 2 anos, que todo o dinheiro que eu tenho é para toca, 100%, né? A única coisa que eu pego para mim é o dinheiro do meu seguro-saúde. Então tá, e estou assim orgulhosa disso, né? Que estou vivendo com pouco e que não preciso de nada e estou muito bem desse jeito e tal. Quando foi ontem, eu saí para fazer minha caminhada só com o celular. Aí passei em frente de uma loja que tem mais para frente aqui de casa, que é uma boutique. E aí vi 60% de desconto e vi uma peça muito bonita lá na vitrine. O Vicente já está rindo. Aí, falei assim, não, vou só ver, né? Entrei lá e gastei R$1.000. Olha, depois que eu gastei esse dinheiro, eu estou me sentindo tão mal, mas tão mal. Aí, hoje, no culto do Evangelho, saiu lá negócio de riqueza. Nem lembro o que era. Mas falando da utilização da riqueza, né? E eu, depois, na minha prece lá do Evangelho, falei assim, gente, não adianta eu sentir culpa. O que eu vou fazer com a culpa? A culpa só vai me servir para eu poder não cair de novo no erro. Então, eu estou querendo chegar nesse ponto, o tanto que é difícil você se domar para não incorrer nos mesmos erros que você cometeu a vida inteira, né? E estou tentando entender, assim, o que aconteceu comigo, sabe? Porque foi assim, eu não tinha nem levado cartão de crédito, não tinha levado dinheiro, não tinha nada, paguei com Pix, porque eu estava com celular. Então, parece que eu fui tomada por uma manifestação, sei lá o quê, que meu raciocínio ficou turvo. Parecia que eu não estava raciocinando, parecia que eu não estava em mim. Eu não conseguia parar,
sabe? Era uma compulsão ali naquele momento. Ô, Patrícia, quando acontece isso comigo, sabe o que eu faço? Eu falo assim, sai, capeta, sai, É. capeta. Mas foi, viu? Porque eu, Você sabe. nas grandes coisas, né? Eu assim, eu vou pegar dinheiro e vou viajar com essa. Não, não vou viajar porque eu preciso desse dinheiro para a toca. Então, tipo assim, foi um surto, foi um negócio assim muito esquisito, sabe? E que eu acho que foi o capeta mesmo e que eu caí na mão dele. Mas é isso. Mas pensa assim, Patrícia, olha, todos nós aqui estamos sujeitos a cair, né? Só o espírito puro que não cai mais, né? Então, Nossa, viu? Confessando minha queda, ainda estou no chão e agora eu tenho que levantar. não se cobre demais, Patrícia. Patrícia, você é ótimo. Ilustrar. Eu fui no shopping almoçar e aí eu precisava de comprar uma blusa dessa para me andar, porque essa daqui, coitada, já está toda rasgada. Aí achei uma de R$ 169. Eu falei, não, tá muito caro. Vou continuar usando. Pois eu preciso de andar na sua companhia. Mas foi só para ilustrar mesmo o que o Calazans está falando aí, que realmente é muito difícil isso. Muito complicado. Bem, mais alguém? Um comentário? Então ele prossegue, né? Consciência pesada de propósitos malignos, revestida de remorsos, repleta de ambições desvairadas ou denegrida de aflições, não pode senão atrair forças semelhantes que a encadeiam a torvelinhos infernais. Então, a nossa alma vai viver, que até como o André Luiz coloca para a gente, né? Nossa alma vive onde se situa o nosso coração. Né? Então, que sentimento que nós estamos tendo, que pensamentos. Né? E aí, comentando aqui, né, sobre até o que a Patrícia falou, né, sobre o remorso, né? Então, nossa consciência pesada é revestida de remorsos, né? Porque há dois tipos de remorsos, né? Pode-se dizer, né? Ele pode ser vivenciado, né? Ou melhor dizendo, esse sentimento pode ser vivenciado de duas formas. Aquela culpa saudável, vamos dizer assim, e a culpa patológica. A culpa saudável é quando, né, é aquela que nos leva ao arrependimento daquilo que nós fazemos, né, sabendo que nós vamos ter né, um arrependimento sincero, né, da boca para fora. Porque a gente vê muito lá, em algumas situações, André Luiz, lá, a pessoa, o espírito, quando eles vão socorrer lá, a pessoa, eu quero sair daqui, né, mas eles mesmos notam que aquele arrependimento da boca para fora, né, tem que ser sincero. E, lógico, né, esse arrependimento vai ser revestido, embora revestido de dor, né, então as questões que muitas vezes, pelo ato que nós praticamos, né, virá expiação, mas também ele tem que ser impulsionado à reparação. Então, dentro daquilo que o Kardec colocou, né? Reconhecer o erro, tem que arrepender, né? O expiar e vai ter que reparar. Então, essa é a chamada que ele coloca para a gente como uma culpa saudável. Reconheci, né? Porque tá aqueles também que sentem a culpa, né? Que é chamada a culpa patológica, que temos resultado apenas do remorso, né? Num pensamento de circuito fechado, no qual você acredita que errou, né? E que, ao sentir, né, a dor repetida, está pagando pelo mal cometido e resgatando seus débitos. Quer dizer, você fica entre aquele quadro de ficar sentindo culpado, né? E não faz nada para mudar. Está ali, só o sentimento de culpa. Essa culpa não vai levar a gente à melhoria. Né? Então, tem que ter uma ação, né? Ou esse propósito de ação de reparar, né? De aliviar. Então, por isso que ele fala,
culpa revestida de remorso, a gente tem que ter cuidado, porque vai atrair o quê? Forças semelhantes. Se a gente ficar com esse sentimento de culpa que nos aprisiona, que nos imobiliza, só, vamos dizer assim, só naquele, né, sem se libertar, né? Porque a pessoa fica acomodada, né, na queixa, na lamentação, né? Então, esse remorso faz sofrer, mas também não liberta a gente, né? A gente não caminha. Né? E aí vem, né, quando ele fala também né, das repletas de ambições desvairadas, né? O que é isso? Então, aqueles desejos nossos egoístas, né? As paixões descontroladas, o apego material, tudo são ambições desvairadas também, que vai proporcionar essa aproximação, né? Essa situação nossa de atrair essas forças semelhantes. E quando denegrido de aflições, é quando eu fico com medo, insegurança, desesperança, desanimado, também vou atrair espírito também com esse mesmo tipo de pensamento. Então, essa atração, essa consciência pesada por esses vários motivos aí, né, sempre vai atrair, né, vai criar situações nossas aí, né, de essas situações de sofrimento, de dor, né? Bem, e aí ele coloca... O Calazans, infelizmente mesmo, a gente só muda quando vem a dor ou quando satura. A gente satura da situação. Eu não sei se eu estou falando bobagem, se alguém quiser falar o contrário ou complementar, é só nessas situações mesmo. A gente cansa daquela situação ou então vem a dor. Infelizmente, eu penso que é assim. Não, tudo tem uma consequência. Tudo que eu planto, eu vou colher. Então, no primeiro momento, pode vir a dor, mas como que eu vou lidar com essa dor? Com revolta, resignação, se colocando como vítima, né? É a postura minha diante da dor. Porque a dor pela dor não quer dizer que eu vou evoluir, né? Eu tenho que aproveitar essa experiência para refletir e corrigir rumos. E às vezes a dor não está sendo suficiente ainda, então a dor, como diz, ainda não fui no fundo do poço, né? Então, infelizmente, para alguns é assim, né? Então, mas não deveria ser assim, deveria despertar, né? Com a situação. O arrependimento sem mudança não resolve nada, né? Não. Entendeu? Mas realmente arrependeu-se? Né? A questão é essa. É sincero, como eu citei anteriormente. Muitos lá se dizem arrependidos lá nas zonas purgatoriais, ou onde que eles estejam, né? Mas você vê que é só porque ele não quer sentir a dor naquele momento, ele quer parar de doer naquele momento. Então, me arrependo. Mas logo a seguir, né, quando é atendido e essa dor é aliviada, ele volta a se equivocar novamente, a cometer os erros. Então, e os espíritos percebem isso, né? Os espíritos superiores percebem isso. Quando realmente, porque até, mas por que aquele não socorreu aquele? Porque aquele é da boca para fora, né? Então, a questão é essa. Realmente, eu estou me arrependendo? Né? Às vezes é um arrependimento por conveniência, né? Só para que momentaneamente saia daquele quadro. Essa é a questão. E o problema também... Bem, e aí ele continua. Calazans, o problema também é cair num ciclo vicioso, né? Você arrepende, aí vai lá, repara, depois expia. Aí, de novo, arrepende, entende? Existe essa situação também. Aí fica aquele ciclo. Aliás, em algumas coisas a gente já está avançando, mas em outras a gente está repetindo novamente. E é lento, né? Eu gosto muito do momento quando ele fala assim, ciclo vicioso das várias reencarnações repetindo os mesmos erros. Isso me lembra muito os alcoólicos, né? Ou qualquer outro vício, né? Que a pessoa está em abstinência, igual eu, assim, eu me vi, assim,
Estou pensando isso agora, como se eu tivesse em abstinência durante 2 anos. E, de repente, eu tomasse o primeiro gole. Aí, pronto, você vai embora, né? Aí, depois, se arrepende, dá remorso, dá sentimento de culpa. Aí, tem que ver como que você vai trabalhar isso, né? Porque é um vício, né? Todos nós temos os vícios, né? E a gente tem que botar muito a razão para funcionar, a racionalidade, né? A nossa crença, a nossa fé e a necessidade que a gente tem de mudança. Eu acho que principalmente a necessidade que a gente tem de mudança. Ô, Patrícia, isso Impedimento, mesmo, né, tem que ter muita força de vontade, né? Porque a gente vê, a gente, igual eu já vi alguns casos de abstinência do álcool, abstinência da droga, é muito triste. É muito triste ver a situação que a pessoa fica, né? Que ela se encontra assim, nossa, me dói, eu choro, eu não aguento, eu abro a boca a chorar também, eu nem sirvo para ajudar não, porque é triste ver o sofrimento da pessoa de querer e não precisar daquilo, o corpo pede e ele não quer, né? E tem que ter força para resistir àquilo. Quer dizer, não é fácil. A mesma coisa é a gente no nosso dia a dia. É por isso que Jesus sempre pede para vigiar e orar, é por isso. A gente precisa da oração, sim, para nos fortalecer. A gente ainda não consegue caminhar sem a oração, não. A gente precisa dela para resistir, igual você citou aí, né, Patrícia? A hora que vier de novo essa vontade, é orar mesmo, olhar, ergue a cabeça para o céu e conversa com Jesus, com os amigos espirituais, me dá força, me ajude a resistir, porque realmente a gente sabe que não é fácil. Vencer a gente mesmo não é fácil. Mais um comentário? A minha neta passou por aqui, gente. Mas, bem, a obsessão é a sinistra ligação da mente com o desequilíbrio comum às trevas. Se persistirmos nas esferas mais baixas da experiência humana, os que ainda jornadeiam nas linhas da animalidade nos procuram, atraídos pelo tipo de nossos impulsos inferiores, absorvendo as substâncias mentais que emitimos e projetando sobre nós os elementos que se fazem portadores. Então, daí está esta ligação, né, do que nós pensamos com o que né, com esses processos obsessivos, né? Porque essa obsessão, quando a gente coloca aí, né, essa ligação da mente com o desequilíbrio comum às trevas, né, para se instalar esse processo obsessivo, é indispensável uma combinação de quê? De fluidos vibratórios, né, entre as mentes envolvidas, né? Possibilitando essa sintonia. Então, a mente do obsidiado, estando em desequilíbrio, sintoniza com a do obsessor. Também está em desequilíbrio, claro, né? O espírito superior, né, não vai nos obsediar, né? Então, permitindo que esse obsessor, né, influencie negativamente nós. Mas ele encontrou uma porta aberta, ele encontrou alguém que está com os mesmos sentimentos. Como colocou aí, por diversas razões, né? Por ambição, por remorso, por aflições, por tudo, né? Então, isso com relação a pensamento e obsessão, né? Então, a sintonia entre as energias espirituais baseia-se quê? Na semelhança moral, na qual o pensamento se irradia e transita por faixas específicas de níveis morais. Então, vai depender, né, se está vibrando em esferas mais baixas, porque ele colocou aí, né, da esfera humana, claro, é a nossa companhia, né? Porque, como diz novamente Paulo, né, há uma nuvem de testemunhas que nos acompanham. Agora, que companhias que nós queremos, né? Vai estar de acordo com os nossos pensamentos. Algum comentário? Então, passamos agora para as perturbações mentais, o item 2, né? E ele inicia dizendo: não nos propomos analisar aqui as personalidades psicopáticas, né? Isto é, o transtorno mental.
do ponto de vista da psiquiatria, nem focalizar as chamadas psicoses de involução, que é o quê? A perturbação mental na velhice, né? Em razão da idade avançada. Ou as demências senis, claramente necessitadas de orientação médica. Então, é uma coisa que, de orientação médica, né? Não é isso que, que o André Alice quer analisar. Né? Não é isso. Então, ele descarta, né, aquelas perturbações, né, de fato, de doenças mentais. Porque o indivíduo, né, ele já traz a sua dificuldade. É lógico que essas perturbações mentais, né, a origem está em outras encarnações, ou nessa mesmo, né, no início. Tem esse fundo, né? Mas nem esse o foco que ele quer falar aqui sobre as perturbações morais, né? E aí, ele prossegue. Recordaremos, contudo, que na retaguarda dos desequilíbrios mentais, sejam da ideação ou da afetividade, da atenção e da memória, tanto quanto por trás de enfermidades psíquicas clássicas, como, por exemplo, as esquizofrenias e as parafrenias, as oligofrenias e a paranoia, as psicoses e neuroses de multifária expressão, permanecem as perturbações da individualidade transviadas do caminho, em que as leis divinas lhe assinalam, né, a evolução moral. Então, André Luiz está afirmando que esses desequilíbrios mentais, né, ele tem origem a partir de quê? Né? Das ideias, né, dos transtornos de afetividade, atenção e memória, né? E ele fala assim dos estados morais, né, que nós possamos estar vivendo, né, nos afetando de uma forma perturbadora no nosso cotidiano, pelo nosso modo de viver. Então, pela maneira que pensamos, pela maneira que nós estamos vivendo, vai ocorrer esses desequilíbrios, né? E ele afirma que mesmo nas gravidades das psicoses, né, neuroses, demências ou perturbações mentais, o cerne da questão está nas distorções morais do espírito, né? Ou seja, como ele coloca aí, né, na individualidade transviada, né? Isto é, no seu afastamento das leis divinas, que guiam a evolução moral. Então, todas as vezes que nós afastamos, né, do cumprimento dessa lei divina, é que desequilíbrios vão ocorrer. E algumas, né, podem afetar o quê? A parte mental nossa, né? Então, por exemplo, você vem com uma inteligência numa encarnação, e aí você usa essa inteligência para propósitos não dignos, né, para o mal, vai afetar. Né? Se não nesta, né, já na próxima. Então, tem sempre essa ligação, né? Desse afastamento, de usar, né, os talentos, os dons que Deus nos concede, né, por misericórdia, e a gente faz mau uso. Né? Como a gente lembrando da parábola dos talentos. É bom lembrar também, né, que mesmo para a grande maioria dos espíritas que estudam, ainda é muito difícil interpretar essa questão de lei de atração. Talvez uma das grandes dificuldades de quase todo o movimento espírita é entender essa lei de atração. Recentemente eu estava reunido com um grupo e eu fiz um comentário que 100% das comunicações mediúnicas que acontecem no centro, elas se dão por questão de afinidade. Então, aqueles espíritos comunicantes, eles estão comunicando por meu internet porque eles têm ligações comigo. Né? Aí pode ter ligação com outro médico? Pode, não tem problema nenhum. Mas a espiritualidade encontrou um recurso ali que eu posso auxiliá-lo, e cada vez que eu auxilio um espírito que eu lesei no passado, eu estou, né, melhorando a minha relação mental, conforme disse Jesus.
para que eu possa subir mais degraus, eu tenho que extrair da minha consciência ceitil por ceitil. Não é isso? Então, assim, ainda é muito difícil para muita gente entender isso. E entender também o seguinte: por que quase sempre as pessoas buscam, né, conforme diz lá no livro Libertação, as pessoas buscam as zonas infernais? Ah, mas por quê? Né? Olha que interessante. Enquanto humanos, o que nós queremos? Nós queremos o céu, nós queremos o paraíso. Por quê? Porque nós nos viciamos numa visão, né, mais ou menos dentro dessa circunstância. Mas quando nós desencarnamos, nós estamos sujeitos à lei de atração, ou seja, aqueles com quem nós convivemos e que aceitou nossas inspirações, os nossos pensamentos e criou-se laços com isso, nós vamos continuar convivendo com eles. E o segundo plano é a questão consciencial. Não tem como. Você pega, por exemplo, a gente tem o costume de dizer as duas grandes forças da humanidade que poderia nos unir, uma é a religião, e ela divide, né? Se a gente parar para pensar, a função da religião, se a função dela, se o termo religião significa religar a Deus, a única coisa que a religião não faz é nos religar a Deus, porque ela cria um Deus para si, então ela acaba dividindo, porque ela divide opiniões. A segunda é a política que deveria ser o fato para trazer realmente o convívio, né? Um convívio ameno, uma igualdade, vamos dizer assim, de direitos e tudo mais, e o que a gente vê é o contrário, né? Aqueles que nós quase sempre... E não é só a política no sentido da palavra, não, a política familiar também, porque ela acontece dentro da família também. E o que está acontecendo hoje? O total desvirtuamento do sentido familiar. A ideia é o seguinte, quando... Eu li isso em algum livro, não sei se foi o Emmanuel ou o próprio André Luiz, ele diz o seguinte: o dia que acabar com o Instituto da Família na Terra, o caos se estabelece. E a tentativa que nós vemos no momento é acabar com o sentido de família, né? Enquanto você vê que a família espiritual perpetua, e é ela que te dá toda a condição necessária para a vivência da família terrena. Eu estava vivendo uma situação recente, aí, uma questão de herdeiros, e os herdeiros lá brigando porque se uma determinada pessoa ficasse com um terreno, a pessoa já estava mais velha, a filha de criação dele é que ia receber aquele terreno e que ia ficar proprietário. E a espiritualidade me mostrou que quem ia reencarnar era o pai daquela turma, que ia reencarnar como filho daquela menina de criação. Agora, como é que eu chego e falo um troço desse? Não tem como, olha para você ver que situação. Então, assim, o vigiar de Jesus, ele realmente, conforme disse a Valéria, é realmente complexo, não é tão simples. Mais alguém? Só fazendo um complemento na sua fala, ô Vicente, você falou assim que a questão o espírito que se manifesta e tem ligação com o médium, né? E numa reunião mediúnica pode ocorrer também que tem alguma ligação com o esclarecedor, né? Eu cito esse exemplo aí, anos atrás, aí, a Janine, né, que estuda aqui no nosso grupo, eu estava na sala com ela lá, deu uma manifestação e o espírito disse: não, eu não quero falar com o Ronaldo, não. Ronaldo, não quero falar com esse, não. No caso era o Ronaldo. Eu quero com o Carlos antes. E na fala dele começou, até que enfim te achei, hein? Então, a frase que você assim, quem te viu e quem te vê, né? Então, acha a gente, né? Então, isso tem um passado aí. Então, a ligação, por exemplo, numa reunião mediúnica não é só médio, é com aqueles integrantes daquele grupo, né? Uma consideração, né? Bem, então, portanto, né, mesmo quando o
o cérebro físico adoece, né, no caso das psicoses, neuroses, né? A causa profunda está no espírito, né? Tem que frisar bem isso, né? Então, o espírito se desvia do caminho, né? Deste caminho moral, ele vai sofrer as consequências dessas desarmonias, né, internas, né? E que vai acontecer através desses distúrbios psicológicos ou espirituais, né? E isso reforça o quê, né? Que a raiz da obsessão não está no obsessor em si, mas no desequilíbrio íntimo do obsediado, né? Então, o obsessor encontra, como já foi lá dito anteriormente, né, campo para que haja sintonia, né? Então, orgulho, egoísmo, ressentimentos, vícios, ou qualquer outra falha moral, né? Criam essas brechas para a influência, né? Então, queremos ter uma saúde mental e espiritual, depende de nós estarmos harmonizados com o quê? Com as leis divinas, né? Então, amor, justiça, caridade, a prática do bem, né? Então, enquanto a gente permanecer insistindo no erro, a desarmonia vai persistir. Bem, no próximo item ele fala, enquanto se lhe mantém a internação no instrumento físico transitório, até certo ponto ela consegue ocultar no esconderijo da carne os resultados das paixões e abusos, extravagâncias e viciações a que se dedica, né? Então, o pensamento, né, gera todas as circunstâncias boas ou más, né? Então, o indivíduo vai pensar de acordo com as suas tendências, né, de acordo com os seus interesses, e vai gerando isso nesse seu campo mental, né? Além de afetar o seu corpo físico, vai afetar também, né, que é transitório, o instrumento transitório, vai também afetar o perispírito, né? E enquanto encarnado, como o André Luiz coloca aí para a gente, né, ele consegue, de certa forma, ocultar esses tipos de sentimentos pelo fato do corpo físico ser bastante denso, né? Então, aí nós conseguimos manter isso usando as nossas máscaras, né? E a partir das máscaras sociais, ou mesmo máscaras psicopatológicas, que nós acabamos usando, né? Ocultamos essa nossa realidade, né? Essas máscaras psicopatológicas, elas referem-se o quê? Ao uso de disfarces emocionais, né? De atitudes e comportamentos para esconder, por exemplo, a dor, a fragilidade ou a verdadeira identidade, tanto para a autoproteção, né, como para a manipulação social também, né? E essas máscaras patológicas também estão associadas a estados psicológicos negativos. Então, raiva, mágoa, culpa, inveja ou transtornos de personalidade, onde o indivíduo cria uma imagem falsa para controlar e manipular os outros. Então, pura manipulação, né? E aí, eu trouxe, de repente, exemplificar, né, o sermão dos ais, né? Dos 7 ais, né? Que está em Mateus, capítulo 23, de 13 a 36, né? Que, quando Jesus, né, naqueles dias que antecederam a sua partida, ele fez um mais duro sermão contra a hipocrisia religiosa, né, numa severa repreensão aos escribas, né, que eram os doutores da lei e saduceus, mas principalmente aos fariseus, né? E lá em Mateus 23, 2 e 3, ele coloca, portanto, tudo quanto vos disserem, fazei e observai, mas não façais de acordo com suas obras, porque eles dizem e não fazem. Hipocrisia, né? Então, ele falando com relação aos sacerdotes, aos fariseus. O que eles estão falando, vocês podem executar, pode, né? Mas não se prenda no exemplo deles. Então, aí alerta para a gente fala, mas será que nós vivenciamos tudo isso que nós estamos falando? Essa é a grande dificuldade, né? A gente faz o discurso para o outro, né? Aponta rumo para o outro, mas nós mesmos não estamos executando. E até a gente vê isso, por exemplo, no livro Voltei, né? O irmão Jacó, né,
achou que tinha feito muita coisa aqui. Quando chegou lá, ele viu que ele não tinha luz própria, né? E vendo os outros lá, espíritos, né, com luz própria. Então, e depois, no contato que ele teve lá e começa até com um deles que ele doutrinou lá, e o cara apontou: você fazia caridade? Mas que caridade era aquela, né? A sua preocupação era acumular, né? Você dava algo, mas, né, muito pouco daquilo que poderia fazer. Então, e ele sentiu uma vergonha enorme de ver esses erros apontados, né? Porque se aqui, como encarnado, ele pôde esconder isto, né? Ele fazia os atos, está fazendo, né? E ele fez algumas coisas, né? Inclusive aquela Casa dos Artistas do Rio de Janeiro, lá, o terreno lá, foi ele que cedeu, né? Mas foi muito aquém do que ele poderia ter feito. Eis a questão. Então, nesse sermão duais, Jesus aponta, né, essas hipocrisias daqueles religiosos, né? E, aliás, lá na Revista Espírita de outubro de 1860, o espírito Lamennais, né, ele coloca: a hipocrisia, entendei bem, é o vício da vossa época, e quereis fazer-vos grandes pela hipocrisia. Em nome da liberdade vos engrandeceis, em nome da moral vos embruteceis, e em nome da verdade mentis. A mesma coisa também no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 28, na coletânea de prece, na prece pelos espíritos endurecidos, o Kardec faz uma análise bem interessante, né? Aponta algo bem interessante, que existem duas categorias bem distintas de espíritos perversos: a dos que são francamente maus e a dos hipócritas. E infinitamente mais fácil é reconduzir ao bem os primeiros do que os segundos. Então, mostrando a gravidade, né, da hipocrisia, né? Então, a hipocrisia tem como característica o quê? O comportamento de uma pessoa que apresenta uma opinião, né, da qual não possui, finge sentir o que, na verdade, não sente, esconde, dissimula. Então, tudo isso aí da hipocrisia, né? E aí até o Emmanuel faz um comentário, né, quando Jesus fala: ai de vós, né, hipócritas e fariseus, né? E aí o Emmanuel, comentando isso, né, ele fala o seguinte, que Cristo nunca examinou o campo de seu apostolado cruzando os braços com ternura doentia. Ser cristão não é dilatar a tolerância com o mal, a começar de nós mesmos. Então, não é tolerar o mal do outro, não. É nosso. O que nós estamos fazendo? Que mal nós estamos praticando? Então, é não ser tolerante, né, com aquilo que nós estamos fazendo. Porque muitas vezes a gente arruma desculpa. Eu estou fazendo isso, mas sempre tem uma desculpa. Por que está agindo daquela maneira? Não é bem isso, né? Porque ele encerra: a indignação contra os prejuízos da alma deve caracterizar os sinceros discípulos do Evangelho. Então, o que eu estou fazendo está prejudicando a minha alma, a mim. Então, eu tenho, né, eu não posso ser benevolente, né, rigoroso com a falta do outro e indulgente com as minhas, sempre arrumando uma desculpa. E Jesus, lá em 23, 25, 26, e Mateus, né, quando ele fala, escribas e fariseus hipócritas, ele fala assim: pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e intemperança. Essa rapina aí, né, segundo uma das interpretações, é o quê? São os pensamentos, né, porque a rapina é algo podre, né? São os pensamentos de cobiça, de ambição, de inveja, de ódio e qualquer pensamentos malévolos. Então, e imundície são os pensamentos de vícios e de gozos inferiores. Esses pensamentos que constituem o interior, né, o hipócrita os encobre com a falsa piedade e com a meticulosa observância da religião diante do público. Então, quando ele fala ali que até certo ponto a gente consegue ocultar
no esconderijo da carne os resultados das paixões e abusos, né, e extravagâncias, né, se dedica ao quê? A hipocrisia nossa. A gente consegue, no corpo físico. Né? Mas, né, como ele coloca para a gente, mas assim vive na paisagem social em que transita, até que, arredado de semelhante vaso pela influência decisiva da morte, não mais suporta o regime de fantasia. Ele foi benevolente, né? Ao invés de falar hipocrisia, colocou fantasia, obrigando-nos a sofrer em si as consequências dos excessos e ultrajes com que imprevidente se desrespeitou, a si próprio, né? Então, veja bem, né? Então, quando o encarnado, o espírito mostra, né? Quando desencarnado, o espírito mostra realmente o que ele é. Não tem como esconder. Né? Aqui, porque eles vão ver o que se passa na nossa intimidade mental. Vão ver nossos pensamentos. Ou mesmo, né, até pela configuração do nosso perispírito ali, que, né, já nos carimba, né, como espíritos O Calazans. E lembrando também que, pós-desencarne, os nossos pensamentos tornam-se visíveis. É bom lembrar isso. Por que muita gente, às vezes, não entende? Por que muita gente foge? Porque, assim, fica parecendo que o sujeito morre e fica os espíritos lá esperando a pessoa para levar ele para o grupo, né? Para ir lá e buscar ele. Não é isso, não. Isso pode acontecer também, né? Eu tenho um conhecido meu que ele trabalha aí, ele é pai de santo. Um dia eu fiz um comentário com ele, e eu falei com ele, falei assim, olha, você pode ter a certeza, pelo tudo que eu vejo você fazendo, que o seu boleto vai chegar. E essa turma que hoje você usa para fazer os trabalhos que você quer, eles vão te aguardar no plano espiritual. Aí ele desconversou, disse que não era assim e tal. Eu falei, bom, eu só estou te avisando que eu sou seu amigo, né? E é bom saber disso. Então, o que acontece? Muitos de nós, pela forma de vida que nós levamos, naquele livro Libertação, quando tem aquele caso do juiz, né, que condenou o Jorge lá e que acabou desestruturando toda a família. O Jorge era filho do Saldanha. Então, você pega ali, por exemplo, quantos erros a responsabilidade de uma pessoa que trabalha no judiciário, né, a responsabilidade de um camarada, por exemplo, que está exercendo a medicina, a responsabilidade de um dirigente religioso, porque o dirigente religioso é um formador de opinião. Então, aí ele desencarna, não existe mais segredo pelo pensamento, porque o pensamento se torna visível para todos. Então, é onde ele vai fugir, porque ele não tem como esconder quem verdadeiramente ele é, né? Então, por isso que Jesus fala da hipocrisia, né? E a hipocrisia, você não consegue esconder ela, você esconde enquanto você está no corpo físico. Depois que você desencarna, não consegue. Então, muitos fogem, vão esconder nas urnas para não ser vistos por aqueles a quem eles cometeram uma série de crimes. É muito triste. Então, os desequilíbrios, as lesões e tudo isso fica claramente exposto quando a gente desencarna. Né? E mais do que isso, né? Esse espírito acaba criando também sintonias com entidades que trazem pensamentos da mesma natureza, como foi dito anteriormente. Né? Então, tem como. Então, aí vai formando aqueles agrupamentos, né? Que mais à frente a gente vai falar das zonas purgatoriais, vai explicar mais isso aí. Né? Então, a gente tem que ficar atento a isso, né? Porque a nossa mente, o nosso corpo fluídico vai exteriorizar, como o Vicente colocou, né, para a gente aí, claramente aquilo que nós somos. Né? Ou seja, acabou a maquiagem, né? Acabou a máscara, simplesmente seremos aquilo que de fato vivenciamos durante a nossa longa jornada, né? A nossa trajetória aqui. E aí, como diz André Luiz, né?
obrigando-nos a sofrer, né, em si própria, né, as consequências dos excessos, dos ultrajes com que imprevidente se desrespeitou. Então, não tem como, né? Continuando, em perturbações morais, ele coloca, né? Torturadas por suas próprias ondas desorientadas a reagir incessantes sobre os centros e mecanismos do corpo, né, espiritual, cai a mente nas desarmonias e fixações consequentes, né? E porque o veículo de células extrafísicas que a serve depois da morte é extremamente influenciável, ambienta nas próprias forças os desequilíbrios que a senhoriam, né? Então, a gente vai recordar, então, no caso, as propriedades plásticas do perispírito, né? Ou seja, né, que permite ser moldada pela mente do espírito, né, pelo pensamento, e de acordo com as nossas tendências, né? Se para um lado, aí vai depender do seu grau evolutivo, né? Se eu estiver fazendo algo no bem, né, essa vai se apresentar, né, essa evolução nossa lá, como eu citei no caso lá voltei a certa o brilhar a vossa luz que Jesus falou, né? Brilha a vossa luz, né? Então lá vai fazer, né, algo luminoso, né? Algo, né, destacando, né? Mas o negativo também, né? Então Ô, Calado, não tem como. nessa fala dele aí, o André Luiz, eu até outro dia eu fui discutir isso com o Ronaldo lá, a gente estava fazendo um comentário que ele, lá no livro também Libertação, ele diz assim: os nossos pensamentos são vidas que nós geramos. Quando ele fala aqui, por exemplo, sobre as influências das células, né, pós-morte, e que elas estão, ele diz aqui, extremamente influenciáveis. Cara, a gente precisa de pensar muito sobre isso. Eu tenho ouvido muito o Ezequiel falando assim: é importante lembrar que os corpos, tanto físicos como extrafísicos, são formados por trilhões de vidas, né? Então, esses trilhões de vidas vão nos acompanhar até atingirmos a condição angelical, para depois eles se desassociarem e formarem individualidades, mesmo estando fazendo parte ainda de um conjunto. Então, você imagina, por exemplo, aqui, ele não está falando só das influências que o próprio espírito gerou durante a vida, não. Ele está falando daquilo que ele contaminou a sua célula. Então, não é só uma questão dele querer. Por quê? Porque essas células, a partir de então, né, primeiro, é como se a gente poderia dizer que elas estão doentes. E quando você está doente, o que acontece? Você está sujeito a mais problemas ainda. É aí que ele vai falar aí, né, mais para frente aí, sobre as futuras experiências. É muito sério. É muito sério. Então a gente vê, por exemplo, né? Alguém quer falar alguma coisa? Então a gente observa, né, que o André Luiz, né, naquelas suas expedições de trabalho lá, né, resgatando espíritos, né, que se apresentavam perispiritualmente completamente deformados, né, porque era exatamente o resultado de quê? Da perturbação mental desses espíritos, né? Se aqui, né, os nossos pensamentos influenciam a nossa saúde no corpo físico, quanto mais nas energias mais sutis, né? Que às vezes a gente está lesando o perispírito e a doença não aparece agora. Fica para a próxima, tá? A pessoa, por exemplo, um exemplo, né?
e vai pelo caminho do vício do alcoolismo. Pode ser que ele não morra de cirrose, né? Mas está lesado. Está lesado o órgão lá, perispiritual. Não vai falar mais à frente. É a formatação que a gente vai ter na próxima, né? Aí você aqui, às vezes, não bebe, não faz nada, e aparece aquela enfermidade, resultante de quê? Né? Como você colocou aí, né? De dar ação em cima dessas células, né? Extrafísicas, né? Então, às vezes nós estamos plantando para o futuro. Melhor se já nessa a gente já resolva, né? Pague, né? Ô, Calazans, é igual quando a gente fala assim, tem muita gente que não consegue ainda entender por que muito espírito, quando retorna ao mundo espiritual, ele precisa de manter os vícios humanos. Eu estava falando com o pessoal um dia desse, a grande maioria dos espíritos não consegue interpretar por que em nosso lar o governador proibiu o consumo de carne e de álcool. Então, de onde que eles arrumavam a carne, onde que eles arrumavam o álcool que eles consumiam lá? Então, assim, nós espíritas, nós esquecemos que nós estamos no mundo espiritual, nós somos espírito. Uma vaca é espírito. Se ela desencarnar, ela continua sendo vaca, ela não deixou de ser vaca porque ela desencarnou, não. Né? Ela pode passar pela segunda morte? Pode. Os alimentos nós estamos todo mundo no mesmo patamar, nós morremos e reencarnamos, a vida é sequência. Então, assim, quando a gente fala de viciação, olha o que nós estamos fazendo com as vidas que estão sob a nossa responsabilidade. Então, assim, a pessoa, ele desencarnou, ele sai daqui, mas as células que estavam sob o seu governo, elas também criam necessidades. E ele passou a dar para elas aquilo que ele criou, que ele constituiu durante a vida física, a vida humana. Né? Então, é muito sério. Vou passar por... Deu horário, né? Eu estou sem relógio aqui. Deu horário. Você ia falar, quer fazer algum fechamento, alguma coisa? Pode dar tempo. Não, porque o outro live tem muita coisa para me falar, então não... Deixa para a próxima. Vou marcar aqui. Eu quero perguntar, mas não é relacionado a esse grupo. É porque na nossa reunião mediúnica, o Ronaldo foi até o final do capítulo 17. E aí ele deu por encerrado sem saber se você ia querer continuar. Ele já colocou lá que então, é o capítulo 18. O capítulo 18, né? Então, tá... Capítulo 18. Tá bom? Tá bom. E a netinha, o Calazans? Pronto? A netinha. Passou aqui, rindo. Não sei se deve. Mostra ela aí, Calazans. Não, a minha esposa já levou lá para baixo lá. Então já não está aqui mais, não. Ela passou aqui e começou a sorrir aqui, vendo. Aí o vovô Babão. Ai, muito. Com força. Pessoal, então podemos encerrar, então, né? Deixa eu ver aqui. Vou pedir a Valéria para fazer a oração para nós, Valéria, por favor. Então vamos serenar, que é tanta coisa que a gente absorve, né? Esse estudo é tão bacana, tão útil para a gente, que nos auxilia tanto nas nossas reflexões, no nosso dia a dia, para a gente acordar depois da prece, já pensando e alimentando tudo isso que a gente estuda, tudo isso que a gente aprende. Então, eu acho que a gente só tem que agradecer a Jesus por nos proporcionar essa dádiva, essa bênção, porque para mim é uma bênção, a gente adquirir esse conhecimento para nos fortalecer
na nossa caminhada. Porque, como nós todos já sabemos, né, não é fácil aqui, enquanto a gente está aqui nesse planeta, porque a densidade é muito baixa, mas a gente está aqui para isso mesmo. Nós escolhemos estar aqui para vencer tudo isso. Então, vamos agradecer, sempre agradecer a Jesus por tudo que recebemos, por tudo que vem para nós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo e amado nome. Venha a nós o vosso reino de amor, de paz, de sabedoria e de justiça. Seja feita a vossa vontade aqui na terra como em todo o universo. O pão nosso do corpo e do espírito dai-nos hoje sempre, Pai. Perdoe as nossas ofensas e nos ensine a perdoar, amando os nossos ofensores. Não deixeis que caiamos em nossas próprias tentações e livra-nos, Senhor, de todos os males, pois só vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Que assim Boa seja. noite, Deus abençoe vocês. Boa noite, pessoal. Boa semana. Boa semana para todos. Todos.